Seguindo na parte de valvopatias, a gente teve um trial bem interessante chamado GO Trial, que é um trial de prevenção secundária de febre reumática. Por que eu trouxe esse trial para cá? Primeiro, é muito raro a gente ver um trial grande de prevenção de febre reumática, né? E, apesar de febre reumática ser uma doença negligenciada, a gente vê muito na prática clínica aqui do SUS. E, atenção, né? Tem mais de 300 mil mortes por ano no mundo de cardiopatia reumática. Então, é uma coisa ainda prevalente em países em desenvolvimento e que aqui no Brasil a gente vê bastante. Ok, o que é que esse trial viu de diferente? Quando você vai para as diretrizes da SBC, por exemplo, você vê lá as indicações de prevenção secundária de febre reumática, né? Com bezetacil, basicamente, a cada 21 dias. E o tempo que o paciente vai usar depende. Se ele teve febre reumática aguda, mas sem cardite, é por tanto tempo. Se ele teve cardite e ficou com sequelas relevantes, né? Valvopatia moderada, valvopatia importante, enfim, ele vai usar por muito mais tempo. A grande dúvida que fica é o seguinte: anos atrás, lá no New England, foi publicado um trabalho onde eles faziam triagem de vários pacientes, na Índia, se não me engano, para ver se crianças e adolescentes tinham alterações valvares que poderiam ser resultado de um episódio de febre reumática não diagnosticado no passado. E viu-se uma prevalência alta em relação a isso. É o que se chama de febre reumática latente, né? A pessoa, às vezes, nem teve um episódio agudo, mas se você for fazer um eco ali, numa criança de 8 anos, 9 anos, o que seja, você vê que tem alterações. E aí, o que fazer nesses casos? Foi basicamente esse cenário que foi analisado nesse estudo. Então, o GO Trial, como é que ele funcionou, certo? Ele pegava crianças no país africano, de Uganda, crianças entre 5 e 17 anos, chegava lá na escola, vamos fazer aqui uma triagem com eco e tal, e aí ele avaliava se tinha alterações sugestivas de sequela valvar reumática ou não. Detalhe, nesse trial, se visse já valvopatia moderada ou importante, ou seja, uma coisa mais relevante, acabou. Ele saía do trial porque ele tinha que usar bezetacil mesmo e ponto final. O que ele estava procurando nesse trial era alterações, mas alterações bem discretas. Ok. O que é que se viu? Eles tiveram que triar mais de 100 mil crianças para, no final das contas, né, crianças / adolescentes, para, no final das contas, colocarem 900 pacientes no trial. Ou seja, você tem que triar muita gente para encontrar um caso realmente alterado. Beleza. E aí o que é que fazia? O grupo controle, que era o grupo que não recebia nada, era comparado com o grupo que recebia bezetacil a cada 4 semanas. Um pouquinho diferente do que as diretrizes da gente fala, que são a cada 3 semanas. E qual era o endpoint? Era a progressão da doença pelo eco. Fazia-se um eco no começo do exame, do trial, né, para saber que tinha alteração. E repetia-se o eco 2 anos depois, né, ou seja, a pessoa já tinha usado várias doses de bezetacil, né, já que é mensal, e aí comparava. E aí um grupo de experts falava, não, ficou do mesmo jeito, melhorou, piorou. E aí o que é que se observou? No grupo que usou o bezetacil de forma bem regular, a progressão da doença aconteceu na minoria dos casos, 0,8% dos casos só. Já no grupo que não usou, a progressão foi bem maior, ficou em 8,2%. Ou seja, mais ou menos a cada 13 pacientes tratados durante esse período de 2 anos, você prevenia uma progressão de doença. Mais uma vez, na hora que você pensa do ponto de vista populacional, onde a gente tem aí milhares e milhares de pessoas do mundo afora com a doença, veja o tanto de coisa que a gente poderia prevenir. Até porque, uma vez que aquela criança, aquele adolescente ou adulto jovem tem uma valvopatia reumática sintomática, aí a bronca já é grande. A mortalidade desse paciente chega a passar de 10% por ano, né? Aí o paciente já tem que ir para a intervenção valvar, todo aquele ciclo que a gente conhece, certo? Uma dúvida que pode ficar, Eduardo, mas todo mundo fica com medo, né, na atenção básica em relação aos efeitos colaterais que podem acontecer com reações adversas que podem acontecer com o bezetacil, entre eles, anafilaxia. E aí, como é que foi aí a anafilaxia? Pois bem, no grupo que recebeu o bezetacil, né, foram milhares e milhares de doses, teve um paciente só que fez anafilaxia com bezetacil e com uma dose de epinefrina intramuscular resolveu o quadro. Ou seja, droga mais uma vez, né, mostrando que é segura. E você tem que ter os mínimos cuidados ali na unidade, só de preferência a epinefrina, realmente, porque pode acontecer, assim como qualquer antibiótico, a pessoa pode ter reação anafilática. Então, trial importante, foi publicado no New England, e mais uma vez, né, de um rol de doenças aí que fica ali naquelas doenças negligenciadas, assim como a doença de Chagas e tantas outras que a gente vê aqui no Brasil. Então, trial importante.